A Lava Jato avança no Rio de Janeiro. Denunciados em casos de corrupção estavam na mira. Porém, o ministro Gilmar Mendes, a pedido da OAB, suspende investigações e coloca o juiz Bretas na geladeira. Porém, procuradores reagem e afirmam que o ministro deveria ter se declarado suspeito, o que resulta em mais um item para a lista de motivos para aceitar o pedido de impeachment de Gilmar. Eu sou Marcelo Pontes e seja bem-vindo ao Verdade Política. E neste vídeo, vamos mostrar como o Supremo está desmantelando as investigações no Rio de Janeiro. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, possivelmente inspirado na audácia de seu colega Alexandre de Moraes, decidiu suspender as investigações da Lava Jato do Rio. O ministro aceitou o pedido de 5 representações da Ordem dos Advogados do Brasil, que se mostrou incomodada com a polícia dentro dos escritórios de advocacia. Tudo indica que não será apenas a Suprema Corte a ser blindada, mas também os escritórios de advocacia. A decisão, que atingirá diretamente a Operação Esquema S, proíbe ações penais sobre o caso, busca e apreensão em escritórios de advogados e qualquer medida cautelar contra seus integrantes. Para quem não se lembra, a Operação Esquema S estava apurando supostas irregularidades de pagamentos a escritórios de advocacia, que atuavam com o ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro. Um dos alvos é Cristiano Zanin, advogado de Lula. Inclusive, Bretas chegou a bloquear 237,3 milhões em bens do advogado. Valor este negado pelo próprio advogado. Apesar da negação, o valor foi divulgado, mostrando que ser advogado de político é bastante promissor, ainda mais tendo o acolhimento da Suprema Corte do país. Na denúncia acatada pelo juiz Marcelo Bretas, o Ministério Público Federal lista 77 endereços de escritórios, empresas e casas de advogados. Segundo a denúncia do Ministério Público, Orlando Santos, Roberto Teixeira, Cristiano Zanin e Fernando Hargreaves, de modo consciente e voluntário, em 4 oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, natureza, disposição, movimentação e a propriedade de pelo menos 9,5 milhões de reais. A investigação segue a linha das informações obtidas pela delação premiada de Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio do Rio. Gilmar Mendes seguiu acolhendo e afirmando: os autos dessa reclamação demonstram que há verossimilhança nas alegações do reclamante de investigação de autoridades com foro por prerrogativa de função sem autorização do STF e perante autoridade judiciária incompetente, o que poderia constituir eventualmente causa de nulidade das provas e do processo. Quando o jornalista Glenn Greenwald divulgou conversas da cúpula do governo, adquiridas de forma criminosa, não se falava em nulidade das provas, mas sim em denúncias graves que poderiam ser usadas. Além de Zanin, a decisão também afeta Ana Tereza Basílio, que defende o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e Frederico Wassaf, ex-advogado de Flávio Bolsonaro. A polêmica dessa decisão está em torno da nulidade da operação toda, só porque há ministros da Corte Superior na linha final das investigações. Se isso virar moda, qualquer investigado poderá manter relações com os ministros das Supremas Cortes e automaticamente ganhará um certificado de café com leite. Ou seja, não poderá ser pego. O grande problema dessa história é que Gilmar deveria estar impedido por lei de se manifestar, já que os procuradores do Rio apontaram um vínculo com o ministro. No texto, eles denotam uma suposta falta de isenção de Mendes para atuar no caso, já que um cunhado dele tem uma filha que é casada com um dos advogados investigados. E é claro, não seria a primeira vez que Gilmar atuaria em um caso em uma condição em que ele deveria ter se declarado suspeito. No ano de 2017, Mendes concedeu habeas corpus para soltar o empresário dos transportes Jacó Barata Filho, que chegou a confessar que pagou 145 milhões de reais em propinas ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, entre 2010 a 2016. Para muitos magistrados, o ministro deveria ter se declarado suspeito, conforme o artigo 254 do Código de Processo Penal, por sua relação de proximidade com Barata. Mesmo mediante a esses absurdos, Bretas está em uma zona complicada e pode vir a ser punido se continuar agindo contra a impunidade, um contrassenso gigantesco. A renovação do Supremo seria nossa grande chance de livrar o país da corrupção. Porém, segundo o andar da carruagem da ordem política e com operações sendo desmanteladas pelo país, isso pode nunca acontecer. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.